meus queridos, eu me chamo Isadora Passos, sou estudante de teologia e hoje nós estamos aqui para realizarmos juntos mais um devocional. Eu estive aí um tempo distante, uma semana, eu tive uma semana exaustiva com alguns compromissos, coisas da faculdade, acabei tendo que dar uma pausa nos vídeos, mas agora estamos voltando com toda a força. Então, se você não é inscrito, já se inscreva, ative as notificações, porque todo santo dia, 6 horas da manhã, tem vídeo aqui. E hoje nós estamos para concluir a primeira epístola de João e hoje nós falaremos do capítulo 5. Se você não assistiu os outros vídeos dessa série, então corre lá, vou deixar aqui nos cards para você assistir o capítulo 1, 2, 3 e 4. E hoje nós vamos concluir o capítulo 5 e após concluir a primeira epístola de João, nós também falaremos sobre a segunda epístola e também a terceira epístola e depois nós falaremos sobre Filipenses. Então tem muito tema de devocional para tratarmos aqui e eu voltei a aparecer, gente, porque eu fiquei um tempo aí gravando só voz, mas resolvi voltar para o estilo inicial de gravação, que era me gravando aqui para ficar um contato mais próximo com vocês. Então o versículo escolhido para a gente ler juntos aqui está registrado em 1 João 5, versículo 3, que diz o seguinte: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Então, como foi falado nos outros vídeos aqui dessa primeira epístola de João, essa epístola não segue uma estrutura muito metódica, mas é evidente que João a todo tempo está destacando a importância da obediência aos mandamentos do Senhor, a importância de reconhecermos que Cristo veio em carne. Se você está caindo agora de paraquedas aqui, eu te convido a assistir os outros vídeos, porque eles têm uma introdução um pouco mais completa sobre a primeira epístola de João. Mas aqui no capítulo 5, João vai estar fechando aqui o assunto da epístola. Nesse capítulo é mencionado tudo o que já foi mencionado tanto no primeiro capítulo quanto no segundo e também no terceiro e quarto. Então a epístola é bem repetitiva no seu conteúdo, porém uma repetição necessária. Aqui no versículo 3, quando ele diz que os mandamentos do Senhor não são penosos, ele está estabelecendo o mandamento como método de conduta do cristão. Então o mandamento do Senhor é como uma espécie de validação da nossa fé, é uma evidência do temor que eu possuo. Se eu creio em Deus, então a minha fé é validada através da minha obediência à sua palavra. E não são penosos, não são mandamentos difíceis, não é difícil assim. Se o Senhor estabeleceu, ele também nos fortifica para obedecermos. Aqui no versículo 4, João diz que todo que é nascido de Deus vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Eu percebo que esse versículo 4, ele é muito mais uma resolução de conflito do que um aconselhamento em si. Vamos entender. No versículo 19, João diz que todo o mundo jaz no maligno. Mas nesse versículo 4 ele diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, muito antes de apresentar o problema, no versículo 19, que é o mundo no maligno, ele apresenta a solução, que é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O Senhor sempre age assim, eu percebo. Nós vamos ver no Pentateuco que as bênçãos sempre vêm antes da maldição. Então o Senhor sempre nos apresenta a solução dos nossos problemas antes mesmo dos problemas acontecerem, porque o Senhor é aquele que nos ensina a viver. E se o mundo jaz no maligno, aqui está descrito que a fé é o que vence o mundo do maligno. João mesmo diz, no capítulo 2, versículo 8, que as trevas já passaram e agora a verdadeira luz brilha. E também diz, em 1 João 2,17, que aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, a nossa fé é a vitória que vence o mundo e nos garante resolução final, diante de todas as nossas adversidades. No versículo 9, João diz que se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é ainda maior, o que me faz lembrar de Hebreus 6, quando o autor daquela epístola está apresentando a promessa que Deus fez a Abraão, quando disse que ele seria pai de numerosa descendência, e diz também que quando essa promessa foi proferida, o Senhor jurou que ela não voltaria atrás, porque a palavra do Senhor é fiel. Mas mais que isso, o autor ali usa da seguinte afirmação: as pessoas, quando tem algo importante, precisam de juramento para validar a sua palavra. E sempre juram por aquilo que lhe é superior. Deus, quando prometeu a Abraão que realizaria a promessa na vida dele, não tinha ninguém superior a si mesmo por quem jurar, por isso ele jurou por si mesmo. E aqui, no versículo 9, João diz que se nós recebemos o testemunho de homens, quanto mais o testemunho de Deus. Então, se não existe ninguém superior ao Deus que nós servimos e que ele jura por si mesmo, há ainda mais credibilidade na sua palavra do que no juramento de homens. Se acreditamos no juramento de homens, também devemos acreditar no juramento de Deus, que vale muito mais do que a palavra humana. Mas o versículo 9 diz que ele testificou acerca do seu filho, e essa é a verdade que rege não só a epístola de João, mas a verdade que rege toda a Bíblia e a verdade que rege a nossa vida. E é fácil compreender e diferenciar aqueles que são salvos e os que não são salvos. No versículo 12, diz que aquele que tem o Filho tem a vida, e aquele que não tem o Filho de Deus
não têm a vida. No versículo 14, João nos mostra a necessidade de apresentarmos os nossos pedidos ao Senhor, sabendo que Ele é um Deus que responde orações. Mas muito mais do que apresentar os nossos pedidos ao Senhor, nós devemos clamar pela vontade divina a ser realizada na nossa vida. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Nos resta alinhar os nossos desejos à vontade do Senhor. Saiba que o Senhor não pula os seus próprios princípios, nem a sua palavra, para cumprir o desejo do coração daquele que clama. Muitas pessoas querem milagre, querem vitória, mas estão clamando por coisas que a própria palavra condena. E o Senhor não pula princípios para abençoar ninguém. Então, quando nós oramos ao Senhor e pedimos algo, nós devemos pedir algo que seja consoante à vontade divina. Que o Senhor manifeste no nosso coração a sua vontade em primeiro lugar, para que se realize a vontade dele e não a nossa. O versículo 15 diz: e sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos. Sabemos que alcançamos dele a petição que desejamos. Porque se nós somos segundo o coração de Deus, não há necessidade de temer que as nossas orações não sejam respondidas. Aquele que teme ao Senhor também tem um coração que é consoante à sua palavra, consequentemente é consoante à sua vontade. E sendo a vontade divina o nosso foco principal, então sim, as nossas orações serão respondidas. Então avalie para onde você tem direcionado a sua intenção, a intenção do seu coração, e se de fato a oração que você tem feito, o pedido que você tem colocado aos pés de Jesus, glorifica mais a Ele do que a você mesmo. No versículo 16, João diz que se alguém vir o seu irmão pecar um pecado que não seja para a morte, deverá orar, e Deus dará vida àquele cujo pecado não é para a morte. Então, mais uma vez, nós vamos ver em toda a epístola de João evidenciando a necessidade de orar em todo o tempo e também interceder uns pelos outros, porque afinal, a comunhão é que rege a vida cristã. E se nós vemos algum irmão perdido em algum pecado, cabe a nós interceder por ele também. Aqui fala sobre o pecado de morte. É aquele pecado pelo qual não se tem mais arrependimento porque a pessoa já teve a sua mente cauterizada. Então não há como o Senhor perdoar um pecado de alguém que não se arrependeu. Onde há arrependimento sincero, há perdão. O pecado de morte é cometido por aquele que peca e nunca se arrepende do que faz. Esse é o pecado de morte. Mas se nós virmos algum irmão pecando um pecado que não seja de morte, um pecado que no fundo existe alguma possibilidade de arrependimento, nós devemos sim interceder uns pelos outros. No versículo 18, a parte B do versículo, João diz que o que é gerado por Deus guarda-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Então, mais uma vez, aquele que é gerado por Deus tem o coração arraigado aos pés do Senhor, não será atingido pelos dardos inflamados do inimigo. O Senhor é aquele que cerca a nossa vida, Ele zela pela nossa alma. Provérbios 4:23 diz que, sobre tudo que se deve guardar, nós devemos guardar o nosso coração, porque dele provém as fontes da vida. E aquele que tem o seu coração guardado em Deus não será tocado pelo inimigo. Em Gênesis 4:17, vemos o Senhor falando a Caim: se procederdes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederdes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti. Mas a ti cumpre dominá-lo. Guarda no nosso coração o Senhor. Quando o pecado bater a porta, nós o dominaremos. E o maligno não terá autoridade para tocar na nossa vida. O maligno não te tocará. Já no versículo 21, João finaliza dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Muitos estudiosos estão de acordo que a palavra ídolo aqui utilizada se refere não somente às imagens de esculturas e a outros deuses, mas também a toda e qualquer coisa que nos afasta de Deus, porque isto é idolatria. Então, quando João finaliza, arremata a sua epístola dizendo: filhinhos, guardai-vos da idolatria, ele está resumindo tudo aquilo que ele admoestou durante todos os outros capítulos. Ele admoestou para nos guardarmos da desobediência, das heresias, das falsas doutrinas, da mentira. Ele nos adverte a buscar a vontade do Senhor. Isso implica não colocar as nossas vontades no lugar de Deus e não priorizar os nossos próprios desejos antes da vontade e da palavra do Senhor. É como se ele também estivesse dizendo: filhinhos, guardai-vos do ódio, guardai-vos da contenda, da briga com os outros irmãos, da falta de comunhão, da ira, da rebelião. Afinal de contas, esses são os assuntos mais falados nessa epístola. Então, o que podemos tirar de todos esses capítulos de 1 João é que ele deixa evidente que nós devemos encontrar satisfação para nossa alma no verdadeiro conhecimento de Cristo. É uma epístola com verdades práticas, sem muito rodeio, com muitas admoestações, muitas instruções, e eu espero que você tenha gostado de ter participado comigo aqui nesse canal, nessa série de devocionais baseada na primeira epístola de João. Então, vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada pela oportunidade de conhecer mais a sua palavra, que tudo isso que foi passado para nós através da sua palavra, através da primeira epístola de João, se confirme no nosso coração, ache terreno fértil no nosso coração, germine, cresça, floresça, frutifique. Senhor, nos ensine a obedecer ao Senhor, entendendo que os seus mandamentos não são penosos e a recompensa em cumpri-los.
Nos ensine também a entender que o Senhor responde a oração e não uma oração repetitiva, como é proibição em Mateus 6, mas uma oração com sinceridade daquele que entra para o quarto, fecha a porta e busca de um Deus que sabe das nossas necessidades muito antes de abrirmos a nossa boca. O Senhor conhece os desejos do nosso coração, muitas vezes colocamos as nossas vontades acima das suas próprias, mas é somente com o auxílio das suas mãos que podemos, Jesus, converter os nossos caminhos de volta ao caminho da verdade. Nos ensine a interceder uns pelos outros, a ajudar aqueles que estão em pecados, a ter a consciência de que nós podemos também cair, assim como alguns que já caíram. Mas o Senhor tem perdão para aquele que manifesta arrependimento sincero. Que o Senhor nos ensine a guardar o nosso coração, a viver longe de rebelião, de desobediência, de idolatria, de tudo que nos afasta do Senhor. Mas que possamos praticar todas essas palavras, todos esses conselhos de João na nossa vida de maneira eficaz. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada a você que continuou comigo até o final desse vídeo. Então amanhã é domingo, é ceia, né? Amanhã eu acredito que eu vou trazer um devocional aqui falando sobre a ceia do Senhor e já na segunda-feira nós falaremos sobre 2 João, na terça nós falaremos sobre 3 João e na quarta nós iniciaremos aqui os devocionais falando sobre a Epístola aos Filipenses, tá bom? Não se esqueça de se inscrever se você não é inscrito, de ativar todas as notificações para você assistir todos os vídeos que chegarão aqui todo santo dia a partir das 6 horas da manhã. Também não se esqueça de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar essa mensagem com algum amigo. Me siga nas minhas redes sociais e um beijo, até amanhã!